Vamos ler a palavra de Deus em Mateus, capítulo 7. Leremos o verso 24. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Nos fala sobre os dois fundamentos. Os irmãos encontraram, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor para nossas vidas nessa noite. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, em toda a palavra, em todo o ensinamento que o Senhor deixou para nossas vidas, o conhecimento, aquilo que o Senhor, Deus lá do início, Ele sempre quis se relacionar com o homem. Deus quer relacionar com você. Deus quer falar com você. Deus quer estar com você. Em todos os momentos da sua vida, o maior desejo de Deus foi que o homem compreendesse que Deus verdadeiramente ama você. Amém, meus irmãos? Deus ama a sua vida de uma forma maravilhosa, gloriosa. Muitas vezes você vendo o homem sempre repetindo os erros. Deus lá, do seu nascimento, quando Deus criou o homem, fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem para quê? Para que o homem pudesse ser a glória da sua criatura. Você foi feito por Deus para que você pudesse participar daquilo que é o reino de Deus. Deus não te fez para que você pudesse estar longe dele. E nesta noite, Deus quer tratar com nossas vidas nesta noite. Ele quer trazer você mais perto dele. Ele quer que você viva o sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus é algo tão maravilhoso. Se chama obedecer a voz do comando de Deus. Quem tem aqui ouvido a voz de Deus nessa noite, dá um glória a Deus. Amém? A voz de Deus é voz poderosa, voz que cura, voz que salva, voz que liberta, voz que dá vida e dá vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Essa voz nós temos que ouvir. Uma voz que um dia ecoou nos nossos ouvidos, falou ao íntimo da nossa alma. Meus irmãos, como é gostoso ouvir a voz do Senhor. Mas não só ouvir. Deus nos chama atenção aqui nesse texto, que é ouvir e praticar. Muitos ouvem e fazem o quê? Praticam? Não. Ouvem e saem do outro lado. Ouvem, mas não estão atentos para cumprir a palavra de Deus. Eu quero citar exemplos na Bíblia, aonde o homem ouviu a palavra de Deus primeiramente, mas não deu continuidade ao projeto de Deus. Ele não pôde praticar aquilo que Deus tinha para a sua vida. Meus irmãos, Deus chama um rei, o primeiro rei que houve na terra. Quem sabe qual foi o primeiro rei que Deus chamou? Hein? Alguém pode me ajudar? Qual foi o primeiro rei instituído? Hein? Qual? Saul, glória a Deus. Saul foi o primeiro rei levantado por Deus. Mas Davi, nós vamos falar dele também, tá, irmã? Amém? Glória a Deus. Davi, nós vamos falar dele. Mas Davi foi o segundo rei. O Senhor chama Saul. Muitas pessoas acham que Deus chamou Saul para que Saul pudesse tropeçar
e errar, de forma alguma. Deus chamou Saul para ser uma bênção. Quem nesta noite aqui quer ser uma bênção, dá um glória a Deus nesta noite. Eu quero ser uma bênção. Eu quero ser conforme aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu preciso ter uma visão de Deus. O problema do homem é este, muitas vezes é que andar conforme a sua visão. A palavra dessa noite é essa: não ande conforme a sua visão, mas ande conforme a visão de Deus. Amém, querido? Eu quero andar com uma visão de Deus, porque se eu andar com uma visão de Deus, eu não vou andar em trevas, mas eu vou andar na luz. Louvado seja o nome do Senhor. Quem anda em trevas tropeça, quem anda em trevas cai, quem anda em trevas está longe da luz, mas aqueles que andam na luz, as trevas vão embora. Louvado seja o nome do Senhor. Deus chama Saul. Preste bem atenção nesse contexto da palavra. Primeiramente, nós andamos conforme a visão de Deus, porque muitos na caminhada caem e depois não conseguem se levantar, porque estão andando conforme a sua visão, conforme aquilo que você acha, aquilo que você pensa. Quando Deus te chamou, Ele te chamou para mudar o seu modo de andar. Ele vai mudar a sua mente. Quem crê nisso aqui, hein? A sua mente não será mais a sua mente, mas a mente de Cristo. Para alcançarmos o céu, só podemos alcançar o céu se a nossa mente for a mente de Cristo. Por isso que muitos foram muito bem no início, foram pessoas extraordinárias, mas depois perderam a visão de Deus e andaram conforme a sua visão. Saul, Deus chama Saul de uma forma maravilhosa. Escolhe entre todos os povos. E ali Saul inicia o seu ministério. Você tem que entender algo maravilhoso. Saul era um homem que tinha o Espírito Santo, sim ou não? Tinha. Junto com os profetas, ele profetizou. Ele era cheio do Espírito Santo. Um homem que Deus escolheu. Quando Deus te escolhe, Ele escolhe para que você ande conforme aquilo que é o projeto dele. E Deus deu a Saul todas as armas para que ele pudesse vencer todos os seus inimigos. Eu quero falar algo especial a você aqui nesta noite. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te elegeu, e Ele tem uma palavra para você nesta noite. Eu te escolhi, eu te elegi para que você seja uma bênção nas minhas mãos. Eu vou te dar vitória. Todo homem que Deus chama, quando nós falamos homens, nós falamos as mulheres, jovens, crianças. Quando Deus te escolheu, Ele te escolheu para que você seja vitorioso e vitoriosa. Deus não chamou para você cair. Deus não te chamou para você andar de queda em queda, mas Deus te chamou para andar de glória em glória. Quem crê nisso, dá glória a Deus. É de glória em glória que o homem, ele anda na presença de Deus. É de vitória em vitórias, não é de queda em queda. A palavra diz: aquele que acha que está de pé, ou aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Hoje essa palavra é um alerta para a minha vida e para a sua vida aqui nessa noite. Saul, escolhido rei, profetizou junto com os profetas, andou com o Senhor, ouviu a voz de Deus, ele viu a visão de Deus. Olha que algo extraordinário. Veja a visão de Deus. Deus diz assim: Saul, vou alongar todos os territórios. Eu quero fazer você uma bênção. Eu quero fazer você uma promessa, e assim você vai vencer todos os inimigos. E Deus deu condições para ele. Deus, quando te chamou, Ele também te deu armas celestiais. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Ele te deu armas para você lutar. Não as armas carnais, mas armas espirituais. Armas que vão fazer você alcançar vitória na presença de Deus. Armas que vão levar você a uma intimidade com Deus. E essas armas estão prontas para serem entregues a você aqui nesta noite. Que armas são essas, pastor? A oração. Quantos livramentos que o Senhor te deu através da oração? Quantos livramentos o Senhor operou através da oração? Você não era para estar aqui neste culto nesta noite. Você era para estar longe da presença de Deus. Mas quando você orou, o céu se movimentou. Louvado seja o nome do Senhor. O céu se movimenta com todos aqueles que oram, todos aqueles que buscam. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, abre.
e aquele que pede recebe. Quem que diz dão glória a Deus? Você ora a Deus e Deus vai responder as suas orações, porque Deus é fiel com aquele que é fiel. Não tem como você andar na contramão de Deus, você tem que andar ao lado de Deus. As pessoas estão andando na contramão de Deus, e muitas vezes isso tem tirado essas pessoas da presença de Deus. Quantas vezes eu ouço assim: pastor, aquela pessoa era um homem cheio do poder de Deus, aquela mulher era cheia de poder de Deus, mas hoje eles já não estão na presença de Deus. Sabe por quê? Enquanto eles tiveram a visão de Deus, eles eram uma bênção. Mas quando a visão de Deus já não estava com ele, e a visão natural do homem começou a prevalecer, essas pessoas perderam aquilo que mais precioso Deus deu a você. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Você perde o temor de Deus, você começa a afastar de Deus, você diz assim: já não preciso dele, eu agora vou agir conforme eu quero, conforme eu acho. Quantas pessoas perderam a comunhão com Deus porque já não andavam conforme aquilo que Deus tinha para a sua vida? Saul foi desse jeito. Deus foi falando com ele. Enquanto Saul tinha a visão de Deus, andava com Deus, as vitórias de Saul eram excepcionais, extraordinárias. Aonde ele ia, as pessoas temiam. Por quê? Porque o nome de Deus era com Saul. E eu quero nesta noite lançar aqui sobre você uma palavra profética: aonde você for, Deus vai ser contigo. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas temiam, não era Saul, temiam o Deus de Saul. As pessoas não temem você, mas temem o Deus que está na sua vida. Porque aonde você está, o inimigo, ele é repreendido, ele não tem poder sobre a sua vida. Aonde você vai, o exército do inimigo, ele pode vir, mas o exército celestial, ele é contigo, e a vitória é decretada sobre a sua vida. Não tem como você perder uma batalha. Se Deus é por nós, quem? Não tem como crente perder batalhas, porque se Deus é por você, o inimigo já está derrotado na sua vida. Sabe qual é o inimigo do homem? Muitas vezes nós colocamos culpa, em Satanás, na serpente, colocamos culpa em todo mundo, mas o maior inimigo do homem muitas vezes é o próprio homem, porque ele confia em si, e toda vez que você confiar em si, Deus não vai operar na sua vida, porque a palavra diz o quê? Aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Toda vez que você, Douglas, confiar em você, você está cavando a sua sepultura. Toda vez, meu irmão Ivanildo, você confiar em você, você está cavando a sua sepultura, porque você tem que aprender a confiar no Senhor. Você tem que aprender a descansar no Senhor. Muitas vidas entraram por um caminho e não conseguiram voltar, porque não mais confiaram no Senhor. E quando Saul confiou em Deus, Deus era com Saul, louvado seja o nome do Senhor. Mas Saul, ele começou a deixar de ouvir a voz do Senhor. Ele já não queria mais a visão que Deus tinha dado a ele. Ele queria agora andar com suas próprias vistas, andar conforme aquilo que ele achava certo. E toda vez que o homem faz isso, o homem, ele vai distanciando do Senhor. Na realidade não, Deus vai distanciando do homem. Um dos motivos de Saul, Deus chama e diz assim: diz a ele, Samuel, vai lá e mata todos os amalequitas, destrói tudo. É para destruir tudo, não é para voltar com nada. E o que Saul faz? Saul vai lá. Quando Deus fala, o agir dele é maravilhoso, acontece. O que aconteceu? Deus deu vitória a Saul sobre os amalequitas. Mas Saul vem, e a palavra de Deus era que ele matasse todos os inimigos. Meus irmãos, eu quero aqui falar uma coisa para você nesta noite. Tudo aquilo que não é de Deus na sua vida, deixa Deus tirar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? É para matar o amalequita na sua vida. O amalequita é a carne. O amalequita é o inimigo que muitas vezes fala com você, e você muitas vezes dá ouvido a ele, e isto tem tirado você da presença de Deus. Muito cuidado com aquilo que você está guardando no seu coração. Tem gente que guarda mágoa, tem gente que guarda
conflitos, tem gente que guarda questões que estão tirando a bênção de Deus na sua vida, afastando você do Senhor. O Senhor nesta noite quer te dar uma libertação neste culto. Não importa aquilo que o inimigo tem tentado contra mim, mas muitas vezes há algo que eu tenho colocado, coisa má diante de mim. Mas nesta noite eu estou aqui pedindo, Senhor, tira tudo aquilo que me impede de receber uma bênção neste culto nesta noite. Lança fora tudo aquilo que são aquilo que tem me distanciado do Senhor. Talvez eu guardo no meu coração algo que tem me tirado da comunhão com o Senhor. Uma mágoa, uma tristeza, algo que tem me levado, uma decepção com o homem, mas tem me distanciado do Senhor. Mas nesta noite eu quero colocar tudo diante do teu altar. Eu quero ter uma comunhão plena com o Senhor. O amalequita não vai prevalecer sobre a minha vida. Por quê? Porque Deus é comigo, louvado seja o nome do Senhor. Destrói a amalequita na sua vida. Tira, e você vai ver o que Deus vai operar na sua vida nesta noite. Lança fora tudo aquilo que realmente você vê que não pertence mais à vida de servo de Deus. E o Espírito Santo, ele incomoda você. Ele fala com você: isso aqui não pertence mais, isso aqui tem que ser tirado. Lança fora tudo aquilo que tem te oprimido nessa hora. Mas Saul chega. Samuel ouve um bramido de ovelhas. E Samuel diz assim: o que tem ouvido, Saul? O que tem acontecido? O povo, né? O povo diz assim: vão levar as primícias, o rei, o melhor das ovelhas e sacrificar ao Senhor. O que Samuel fala para Saul? Deus não tem prazer em sacrifício, mas em obedecer. Nesta noite vamos aprender a obedecer a voz de Deus, ao comando de Deus. Amém, querido? Lança fora tudo aquilo que tem te oprimido nesta noite, meus irmãos. E ali Deus fala com Saul: Saul, eu não te dei uma ordem? Eu não falei com você para que você lançasse, matasse todos? Não era para ficar nada? E Saul achou que ia agradar ao Senhor. Meus irmãos, você agrada a Deus obedecendo a Ele. Você agrada a Deus quando você dobra o seu joelho. Você agrada a Deus quando você lê a palavra. Você agrada a Deus quando você nega a si mesmo e toma a sua cruz e segue Jesus. Isso você vai agradar a Deus. Qual o segredo de agradar a Deus? É quando você tem uma vida de comunhão com Deus. Amém, querido? Quando você, no seu lar, você é uma bênção. No seu trabalho, você é uma bênção. Aonde você pisa, as pessoas dizem: ali vai um servo e uma serva de Deus. Este aqui realmente houve uma mudança na sua vida. Hoje ele é verdadeiramente um salvo em Cristo Jesus. Hoje eu paro este homem, eu paro essa mulher para pedir que ele ore com a minha vida. Quantas pessoas já pediu você para orar pela vida dele? Quando há um sinal na vida de Deus na sua vida, as pessoas param na rua para dizer assim: ore comigo, ora pela minha família, ora por aquele enfermo. Se o sinal não está acontecendo, porque algo precisa nessa noite mudar na sua vida. As pessoas têm que ver Deus na sua vida, porque elas não estão pedindo para que você ore por ela, mas estão pedindo: Deus que está na sua vida vai operar na minha vida também. E Saul construiu a casa sobre a areia. Eu quero dizer aqui para você, tanto para o crente fiel e tanto para o crente infiel: as tempestades vêm, sim ou não? Vêm. Você pode ser fiel, você pode ser infiel. As tempestades vêm. Sabia disso, Rayane? As lutas vêm, as provas vêm, mas há uma diferença: aquele que está edificado sobre a areia e aquele que está edificado sobre a rocha. A areia, a casa vai cair. A areia, a casa vai ser destruída. Por quê? Porque não está no fundamento. Quem é o fundamento da igreja? Eu achei que era Pedro, né? Não? O fundamento da igreja é quem? Jesus. Aqueles que estão firmados em Jesus, esses não vão sucumbir. Esses vão permanecer para sempre. Nós falamos aqui aquele que edificou a casa sobre a areia. Veio o vento, veio a enxurrada, a tempestade,
mas a vida dele não estava edificada sobre a rocha. Quantos você conhece aqui que já passaram, tiveram experiência com Deus, que conheceram a Deus, que profetizou, que falou em nome de Jesus e hoje já não estão mais na presença do Senhor? Porque a sua casa não estava edificada sobre a areia. Estava edificada sobre a areia e não edificada sobre a rocha. Quantos colocaram culpa? Foi o pastor que me distanciou do Senhor. Quem é o pastor para distanciar você de Deus, querido? Pastor, ele pode fazer, ensinar o caminho, mas ele não pode dar a bênção, a salvação. Quem pode dar a bênção da salvação é Jesus. A sua vida estiver ficada em Jesus, pastor não vai tirar você da igreja. Você passa na rua, muitas vezes o irmão está com um problema, né, Zé Geraldo? O irmão está na luta, talvez o pastor passando um momento difícil. Talvez ele nem viu o irmão na rua. Aí o irmão passou e o pastor não cumprimentou ele. Ele disse: não volto mais na igreja. Eu passei na rua e o pastor nem me cumprimentou com a paz do Senhor. A vida dessa pessoa está edificada na areia ou na rocha? Hein? Aonde está edificada a vida dessa pessoa? Na areia. Porque ela olha para o homem. Você quer nesta noite ser um vencedor? Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. O homem vai te decepcionar. O homem muitas vezes vai falar algo, talvez até fora do espírito. Mas se você confia em Deus, você vai continuar a sua caminhada. A minha esposa, hoje me chateou, não vou nem na igreja. Ah não, meu esposo me chateou, também não vou na igreja. A sua casa está edificada onde? Na areia ou na rocha? Na areia. Porque quando você vem ao culto, Deus libera uma palavra de poder sobre a sua vida. Ele muda a sua situação e te dá vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, agora vamos falar sobre Davi, aquele que edificou sua casa sobre a rocha. A palavra diz que Davi era o menor da sua casa, não era? Hein? O menor da sua casa, ruivo. Ninguém escolheria Davi para substituir Saul. Ninguém. E eu quero falar para você nesta noite: Deus não olha a sua aparência, Deus vê o coração do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a maravilha da obra de Deus é essa: Deus, ele levanta o menor e dá a ele glória. Louvado seja o nome do Senhor. Você nessa noite está aqui, você é o menor da sua casa, mas Deus te exaltou. Louvado seja o nome do Senhor. Deus exalta o menor. Chega Samuel. Samuel não tinha aprendido lição não, né? Samuel amava Saul. Até Deus fala com ele: ó, eu rejeitei Saul, deixa ele para lá. Samuel não aprendeu a lição. Samuel chega na casa de Jessé e vem Eliabe, né? Quando ele olha Eliabe, diz que Eliabe era um camarada bonito, hein? Forte, né, Douglas? Deve ser tipo Douglas assim, fortão. Ele olhou assim, falou assim: é esse aqui que é o rei de Israel. Aí Deus olha para ele: é Samuel. Você vê como o homem vê, mas eu vejo que está no coração do homem. Nessa noite Deus está sondando o seu coração aqui nessa noite. Ele está dizendo: eu te escolhi. Eu não errei quando eu te escolhi. Eu não errei quando eu te escolhi, Anderson. Você é para mim o vaso valoroso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não errei quando eu te escolhi, Alice, Rodrigo. Vocês são para mim vasos valiosos. Amém? E Deus foi passando um por um naquela casa. Um por um, Deus foi dizendo: não é esse, não é esse. E chegou o momento, e tinha acabado os filhos de Jessé. E ele disse: pai, acabaram os mancebos da sua casa? Ah, não, tem um, que eu esqueci. Ele está lá no pasto. Eu nem me lembrei dele. Eu quero dizer para você nesta noite: não importa, talvez você não é convidado pelo homem, importa você ser convidado por Deus da glória. Amém, querido? Talvez você não está na lista dos homens, mas você está na lista de Deus. Importa eu estar na lista de Deus. Quem quer dar glória a Deus nesta noite? Eu quero estar na listagem de Deus. Ah não, mas você é o menor. Ah, as pessoas não te valorizam. Mas o que importa, Deus está te valorizando. Dá glória a Deus, amém, querido? Eu quero que Deus me valorize.
Eu quero estar bem ao olhar de Deus. Tem gente que fica preocupado com o que o homem está pensando. O que fulano está pensando? O que ciclano está pensando? Mas esquece de pensar o que Deus tem pensado de mim. Como eu estou agindo perante o Deus da minha salvação. Como eu estou agindo perante o Deus que me salvou. Eu estou agradando a Deus? Tem gente que preocupa em agradar todo mundo. Estou falando que você não deve agradar os outros não, pode agradar. Mas você esquece de agradar aquele que pode operar e abençoar a sua vida. Agradar ao Senhor, glória a Deus. Você esquece de agradar ao Senhor. Chama o mancebo, porque nós não vamos assentar à mesa até que ele chegue. Nesta noite eu tenho aqui uma palavra profética para você. Você vai assentar à mesa com o rei. Quem está ouvindo isso aqui e crendo da glória a Deus nesta noite, você vai sentar à mesa com o rei. Tem gente que quer sentar à mesa com o prefeito, com o presidente, mas você está sendo convidado nesta noite. Se assente à mesa do rei. Nada vai acontecer sem você chegar. Por isso Deus está dizendo nesta noite a palavra profética: eu estou te aguardando, porque fui eu que te escolhi, querido. Fui eu que te chamei. Eu não errei quando eu te escolhi. Adriana, Deus não errou quando te escolheu, querida. Você é a menina do olho de Deus. Deus não errou quando te escolheu. Deus acertou. Ele tirou você lá do meio do pasto para fazer você se sentar entre os reis. Você, Miguel, vai se sentar agora na mesa com o rei. Amém, querido? O convite de Deus é esse. Você agora vai fazer parte do meu reino. Você agora vai fazer parte daqueles que estão comigo e irão herdar a salvação, irão herdar as mansões celestiais. Foi vocês que eu chamei nesta noite. E Davi, ele entendeu isso. A minha vida está edificada sobre a rocha. A minha vida está edificada sobre Jesus. Pode vir ventos, e os ventos vão vir. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão. Jesus está dizendo assim para você nesta noite: eu te escolhi. As lutas vão vir, as provas vão vir, mas eu vou estar contigo se você estiver edificado sobre a minha rocha. Se você estiver edificado sobre o meu filho, você não vai de forma alguma ser até mesmo muitas vezes derrotado. Você não vai perecer no caminho, mas você agora será uma bênção nas mãos do Senhor. Eu quero ser como Davi, um homem que edificou sua casa sobre a rocha. Davi teve lutas, sim ou não? Muitas. Quantas lutas Davi teve? Mas em todas, Deus foi com Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse quando foi enfrentar Golias: antes de enfrentar Golias, eu matei um urso. Antes de enfrentar Golias, eu matei um leão. E agora, ninguém viu, mas agora, os que estão aqui, estão vendo o que Deus vai fazer na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Os gigantes da sua vida, Golias, estão caindo por terra nesta noite. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Talvez você entrou aqui nesta noite, dizendo assim: não tem mais jeito. A luta, ela está grande. As provas estão grandes. Mas nesta noite, tem uma palavra para a sua vida: o Senhor é contigo. Não há gigantes que vão prevalecer, eles vão cair por terra. Não há exército do inimigo que vem confrontar você, eles vão cair por terra. Sabe por quê? Porque o Deus poderoso de Davi é o Deus poderoso que habita na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé nessa hora. Estamos já encerrando este culto. Nesta noite, Deus tem para você uma bênção para a sua vida. As lutas, as provas, as águas não podem afogar o grande amor de Deus que Deus colocou no seu coração. Aleluia, meu Deus.